Ô, Jana, eu gostaria que você falasse um pouquinho da alegoria histórica e dos métodos de análise para narrativas míticas. Tá aí outro assunto que me interessa demais. Você pode falar um pouquinho sobre? Então, a alegoria histórica foi o meu principal método de pesquisa, tanto na dissertação quanto na tese que foi entregue recentemente, né? E a alegoria histórica é um conceito do Walter Benjamin, que é um filósofo com o qual eu dialogo bastante, assim, é inclusive com o Walter Benjamin que eu dialogo nesses outros conceitos, por exemplo, história contrapelo, procurar nas entrelinhas essas histórias dos vencidos, dos oprimidos, das mulheres, dos trabalhadores e trabalhadoras, das pessoas que, de alguma forma, não aparecem ainda como protagonistas nas narrativas em que se fazem presentes. Então, esse conceito de alegoria histórica, ele vai ser cunhado ali pelo Walter Benjamin em muitas de suas obras, mas é onde o Benjamin vai dizer que a ideia de alegoria, nessa perspectiva, vai para além da ideia de metáfora. Então, às vezes, quando falar uma coisa é alegoria a tal coisa, a gente tem uma prática de interpretar isso como é uma metáfora de tal coisa, é uma representação, né? E o Benjamin vai dizer que a alegoria, ela vai muito para além disso, que a ideia de alegoria se refere quando você pode falar de mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ou seja, uma coisa é aquilo que ela representa, poderia ser essa metáfora, mas ela também é ela mesma e muitas outras coisas. E também numa perspectiva de interpretar estilhaços, pedaços da história, né? Ou seja, quando você desmembra, e é mais ou menos o trabalho que o historiador faz, o historiador faz esse trabalho de alegorista, é nessa perspectiva que a gente pega, então, esses estilhaços, esses pedaços, esses vestígios, e juntando num todo é onde a gente pode encontrar múltiplas formas de interpretação, que, claro, né, precisam sempre estar conectadas com as fontes, mas as fontes são justamente esses pedaços, esses vestígios e estilhaços. E é nessa perspectiva de que esses pedaços podem representar múltiplas coisas que a alegoria, ela é um método muito eficaz para pensar narrativas mitológicas. Quando a gente pensa, por exemplo, numa divindade do Antigo Oriente Próximo, para quem eram dedicados esses ritos ligados à sexualidade, como a gente encontra ali na narrativa de Tamar, a gente vai ver que essas divindades são descritas de múltiplas formas. A deusa Inanna da Mesopotâmia, por exemplo, ela é colocada como a deusa vaca, como a própria terra a ser fertilizada, e daí às vezes a gente poderia pensar assim, então a terra é uma metáfora a deusa Inanna. Não, não é uma metáfora, não é uma representação. A terra é a própria deusa, a vaca é a própria deusa. Da mesma forma, a deusa Ashirá, que é tão mencionada na narrativa do Antigo Testamento. E ela também muitas vezes é mencionada como a deusa árvore, a árvore de Ashirá. Então a gente consegue ver que essas divindades, elas estavam presentes em elementos da natureza e de todo o universo. Não eram metáforas, analogias ou representações, né? Como hoje a gente representa, talvez, nas religiões mais conhecidas contemporaneamente aqui no Ocidente, representa divindades com imagens, né? Então, nessa perspectiva, as imagens e mesmo alguns elementos da natureza eram a própria divindade. Então, por isso que quando a gente pensa nas narrativas mitológicas, que são tão repletas de alegorias, essa perspectiva de alegoria, que não tem a ver com metáfora ou com representação, mas sim com presença de algo, com múltiplos significados, é que a gente pode considerar, então, que a alegoria é um método de investigação bastante eficaz para pensar essas narrativas mitológicas. De quem era a prostituição, afinal de contas? A gente diz que se tem regra é porque tem história, né? Se tem lei é porque tem história. E a gente, quando eu falo sobre olhar nas entrelinhas, é muito por essa perspectiva, né? Ou seja, se existe, por exemplo, uma lei condenando ou proibindo, a gente pode pensar que isso tem uma história de prática. E o Antigo Testamento, a Torá, são bem enfáticos em condenar algumas práticas consideradas estrangeiras.
né, os ritos ligados a divindades estrangeiras, como Inanna, como Ashirá, como Deus Baal, os deuses dos cananeus, os deuses dos mesopotâmicos. Então, a gente consegue encontrar muitas passagens bíblicas condenando esse tipo de prática como traição ao Deus Yahvé, ordenando que fossem queimados os templos de culto, as imagens de cultos dedicadas a essas divindades. Então, a gente consegue encontrar essas menções de condenação, mas, ao mesmo tempo, quando a gente encontra essas menções de condenação, a gente também encontra menções de resistência, né? O fato de, na narrativa de Tamar, essa prática aparecer ali como uma ferramenta de subversão, como uma ferramenta para que uma mulher conseguisse, de alguma forma, driblar ali um patriarca em busca dos seus objetivos, já é também uma outra parte, né, uma entrelinha, mostrando esses processos de resistência e de permanência de práticas religiosas consideradas, então, estrangeiras, mas que estavam ali há muito tempo, né, e que continuavam também existindo, mesmo nesse processo de tentativa de construção de um monoteísmo em torno do Deus Yahvé. E a gente também vai encontrar isso em muitas outras passagens, né, a própria condenação a Jezabel, como uma cultuadora desses deuses e deusas estrangeiros. Também em Jeremias, a gente vai encontrar passagens que mencionam assembleias de mulheres insistindo em continuar realizando cultos e festas e fazendo bolos para divindades femininas estrangeiras ligadas à fertilidade, como a Rainha do Céu, que também é uma forma com a qual se chamava a deusa Inanna dos mesopotâmicos. Então, a gente consegue encontrar, sim, muitas passagens de condenação, de proibição, mas, ao mesmo tempo, nas entrelinhas disso, está o fato de que se tem a regra tão enfática, é porque a prática também estava muito corriqueira. Então, a gente encontra essas narrativas de resistência, de embate, de continuidade dessas práticas, que é o que eu também chamo de entrelaçamentos transculturais, ou seja, como essas coisas se misturam de uma forma que continua acontecendo as religiosidades, as formas de crença, de culto e a presença das divindades de outros povos entre as práticas dos hebreus, né, que não foram excluídas, anuladas. A proibição não deu conta de apagar, digamos assim. E é nesse sentido que eu coloco essa pergunta, né, afinal, a prostituição foi de Judá ou de Tamar? Porque ao mesmo tempo que a gente tem, então, a Tamar como essa prostituta sagrada, ou essa mulher dedicada ao tempo, né, a questão ali no âmbito divino, é o âmbito humano e o divino, o micro e o macrocosmo. Ao mesmo tempo que no âmbito humano, então, a prostituição teria sido de Tamar, porque ela é descrita como prostituta, quando o Judá diz mais digna, né, mais justa ela do que eu, ele também está se condenando ali na sua prática, né, porque no macrocosmo ou no âmbito divino, ele teria, então, traído a sua própria fé, né, teria traído a sua crença religiosa em torno do monoteísmo dedicado ao Deus Yahvé, quando ele participa de alguma forma, então, desse culto estrangeiro, né, ou desse culto que estaria ligado ali a uma fertilidade dedicada a deusas da fertilidade que tanto são combatidas nessas narrativas do Antigo Testamento e da Torá. E aí, quando a gente vai para as fontes mesopotâmicas mesmo, por exemplo, quando a gente vai para os poemas sumérios em torno da deusa Inanna, a gente consegue encontrar essas evidências de ritos ligados à deusa Inanna, que é uma deusa da sexualidade, e que envolviam, então, essa perspectiva do casamento sagrado, do sexo ritualístico, que são, então, conectados com essa ideia da prostituição sagrada que é trazida na narrativa de Tamar.